Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre como eliminar lixos pensênicos. Elimine lixos pensênicos. O que seria isso? Seria tudo aquilo que você acaba pensenizando, acumulando pensamentos, sentimentos e energias negativos no dia a dia. E ao acumular esse tipo de pensamentos negativos, a pessoa fica down, entra na famosa deprê, ela fica melancólica. E tem até um livro chamado Higiene Consciencial, do Eduardo Martins, que vai direto ao ponto. E eu vou tentar aqui dar algumas dicas mais rápidas. Por exemplo, a pessoa que começa a entender que ela, toda vez que ela emite um pensamento, sentimento e energia, tem um padrão, e esse padrão, na maioria das vezes, não é positivo. A pessoa não tem aquele hábito, devido a gente ser educado numa cultura que não demonstra, que oferece a educação parapsíquica, você é educado como se existisse apenas essa vida intrafísica, você é internauta, e isso é difícil. Para a pessoa começar a modificar esse tipo de funcionamento pensênico, demanda um pouco de tempo, um trabalho mais contínuo com as próprias energias, por meio dos estados vibracionais, tentar movimentar as energias da cabeça, aos pés. Isso a pessoa tem que ter uma certa dedicação, não pode ser, não pode deixar isso de lado, porque sem isso a pessoa fica apenas na teoria, sabendo que aquilo existe, mas ela não sentirá a diferença nela mesma. E ao determinar isso com foco, com objetivo, ela começará a entender quais são seus padrões pensênicos, o que ela penseniza mais no dia a dia. Aí fazendo às vezes é bom até fazer anotação, aí ela vai entender o padrão pensênico dela. Ao compreender que o padrão pensênico dela às vezes é doentio, 85% das pessoas são doentias nessa questão aí de acumularem lixos pensênicos, ela começará a fazer uma reciclagem pensênica, ou seja, uma limpeza dos seus pensamentos, sentimentos e energias. Por mais que a vida dela esteja passando por uma dificuldade, ela vai entender que ao agir daquela forma, pensenizar, ou seja, ter pensamentos, sentimentos e energias negativas, ela não conseguirá sair do buraco. Mas isso, teoricamente falando, é muito fácil, difícil é colocar em prática. Porém, quando a pessoa realmente foca e entra nesse assunto com muita reflexão, com muita ponderação, ela entenderá os padrões, ela começará a não só sentir as próprias energias, como ela sentirá as energias alheias, e às vezes pesadas, porque os pensamentos não são tão positivos. E isso é treino. A pessoa a não ser que ela tenha desenvolvido isso em retrovidas, em existências passadas, ela já chega com um certo domínio disso aqui nessa vida, mas ela tem que fazer uma espécie de reaquecer, readquirir aquelas parasinapses que estão no seu paracérebro, porque nada é apenas no cérebro físico, as coisas perpassam pelo paracérebro também. E ao fazer esses movimentos, ela vai entendendo que a vida é muito mais complexa do que a maioria acha que é, que existem interações pensênicas, não só com consciências intrafísicas, com pessoas encarnadas, como interações com consciências extrafísicas, com espíritos desencarnados, e isso é um processo que a gente tem que entender e também não se amedrontar, porque muitas pessoas também são bem medrosas quanto à questão de consciências extrafísicas, são espectrofóbicas, tem fobia de espectros, espectrofóbicas. Eu conheço até um primo que é assim, dificilmente ele assistirá esse vídeo também, porque ele não gosta muito de aprofundar nesses assuntos, mas de qualquer maneira ele é muito brincalhão, e eu, toda vez que eu lembro da palavra espectrofobia, eu lembro dele. Tem até aquele
Caça-Fantasmas, aquele desenho que virou filme. Enfim, as pessoas elas precisam ampliar a visão, ter uma cosmovisão desses acontecimentos do cotidiano. Aí sim a pensanidade negativa, repleta de lixos pensênicos, será reciclada, será diminuída. Conforme a pessoa vai reciclando, vai limpando os pensamentos negativos dela, ela pode pensanizar no mal que a pessoa está fazendo, mas não emitir uma energia negativa de tal forma que a pessoa, se ela for parapsíquica e mais aberta às questões energéticas, ela até sentirá aquela pressão. Você poderá pensanizar de forma negativa, mas não pensanizar mal da pessoa. Isso é difícil de explicar, mas é possível. Exemplo, ou seja, a pessoa que está fazendo alguma coisa negativa, está tendo um tipo de conflito, tem mágoa da outra. Aí você pode pensanizar como que ela poderia deixar de ter mágoa e entenderá que se ela não conseguir parar de emitir aquela energia de ressentimento, de mágoa mesmo da outra pessoa, aí você pode pensar, não, é o nível dela, não emitir aquela energia negativa, falar de forma que a outra pessoa consiga sentir, se ela for mais aberta. É um exercício bem complicado, difícil de explicar, mas é possível executar. Eu já tenho feito essas questões aí mais complexas já tem algum tempo e não tenho tantos lixos pensênicos como antigamente. Era uma espécie de lixeira, mega lixeira pensênica. Hoje meus pensamentos estão mais rígidos, mais limpos, e sem a limpeza dos pensamentos, sentimentos e energias, as coisas não fluem. A pessoa que tem essa personalidade repleta de lixo, de negatividade, ela é bem pesada, ela carrega os ambientes que ela frequenta. É isso. Espero que vocês tenham compreendido e gostado do vídeo. E até a próxima. Valeu. Fui.